Bueno, chicos, hoy entonces seguimos con algunos contenidos de gramática sobre la unidad de tema en el restaurante. La clase pasada vimos cómo se utiliza el verbo gustar para expressar los gustos en general, os gostos em geral, não somente relacionados a restaurante, né? Bueno, entonces hoy también empezamos con una cosa que es el imperativo positivo. Que significa imperativo positivo? Imperativo é um tempo que nós usamos para dar ordens e para pedir as coisas. O que vai dizer se é uma ordem ou se é um pedido vai ser o tom que você fala, o tom de voz. Em português também é assim. Em português eu posso pedir, feche a porta, por favor. É um pedido. Mas se eu disser de uma forma meio rude, fecha a porta, pode ser uma ordem, não é? Então, o que vai dizer se é ordem ou pedido é mais o tom de voz e a maneira de falar, ok? Então, imperativo é esse tempo que nós utilizamos, a forma de conjugar um verbo que nós vamos utilizar para pedir as coisas para as pessoas. Claro, existem muitas formas de pedir as coisas, não é? Nós podemos usar o verbo poder, por exemplo. Puedes hablar más alto, por favor, não é? Mas nós também podemos dizer com esse imperativo, habla más alto, por favor, ou hable más alto, por favor, ok? Então, o que nós vamos aprender hoje é uma iniciação ao imperativo. Por que uma iniciação? Porque nós vamos trabalhar com duas pessoas aqui, tu e usted. Nós já havíamos visto que tu é sempre informal, e usted formal. Claro, isso segundo a regra norma culta. Na prática, pode ser que as pessoas usem usted em determinados países sem que estejam tratando essas pessoas tão formalmente. Mas, enfim, sempre lembrando, então, que o tu e o usted vão ter conjugações diferentes e é importante saber certinho a de cada um, porque não existe essa coisa de ficar confundindo o tu e o usted nas conjugações. Comecei a tratar a pessoa de uma forma, eu sigo daquela forma, tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu peço algo, por que não falo yo? Não tem imperativo para yo? Porque não peço ou dou ordem para mim mesmo, ok? Então, aqui nós vamos pedir as coisas para os outros. Para tu, para usted, para vosotros e ustedes, que nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, vamos aprender a pedir as coisas para uma pessoa. Como vai acontecer isso? Lembra que eu falei uma vez lá no início que conjugação de verbos são feitas de que forma? Nós vamos tirar a terminação, que em espanhol existem três, ar, ir, e vamos acrescentar uma outra coisa. Então, no imperativo, como é que isso vai ficar? Quando eu peço para alguém fazer algo para mim. Quando o verbo acaba em ar, como o verbo hablar, eu vou trocar esse ar por a quando eu estiver tratando a pessoa por tu. Então, eu vou dizer assim, habla más alto. Ok? Vai terminar em e se eu estiver tratando a pessoa por usted. Então, eu diria, hable más alto. Prestem atenção em uma coisa. O tu não está antes do usted aqui? Ele é a segunda pessoa? Então, o tu vai ter um final sempre mais próximo do final do verbo, porque ele está mais próximo do verbo, não está? Então, pensem dessa forma. Hablar, habla com a tu, porque é mais perto do que termina o verbo. Hable usted, porque se distancia um pouco mais da forma que o verbo termina, ok? Com os verbos acabados em er e em ir, as coisas acabam se alternando, porque o tu, para ficar mais perto desses verbos, precisa acabar em e. Então, vamos lá. Beber. Se eu digo para alguém, bebe mais água, né? Você precisa beber mais água. Bebe más agua. Bebe más agua. Se eu trato essa pessoa por usted, o que está mais distante do beber? A letra A. Então, beba más agua. Ok? Vocês, claro, podem sempre acrescentar um por favor, né? Depende
do que vocês querem dizer. O verbo abrir também passa lo mesmo. Termina em ir. Para me aproximar mais, o tu eu uso e, abre. Então eu peço para alguém, abre a porta, por favor. Abre la puerta, por favor. Ok? O que está mais distante é o a com usted. Abra la puerta, por favor. E aí você vai dizer assim para mim, Thaís, mas é confuso, não é? Quando eu uso a, quando eu uso e. Então, lembrem-se dessa brincadeira, dessa regra, né? Que sempre o tu vai estar mais próximo do final do verbo. Então, verbos acabados em ar, tu acaba em a. Verbos acabados em er e em ir, o tu vai acabar em e, ok? Então, o usted está mais distante. Verbos acabados em ar, usted acaba em e. Verbos acabados en er y en ir, usted acaba en a. ¿Tranquilo? Bueno, eso viene más con la práctica, ¿no? Practicando es que vamos a conseguir trabajar bastante bien eso. Y también con algunos ejercicios, ¿vale? Aquí hay verbos que son irregulares, então são verbos que não seguem regra, verdade? E eu trouxe para vocês 4 deles, para que nós aprendamos a trabalhar. Eles não seguem essa regra de acabar com a, acabar com e, tá? Eles vão ser independentes disso, irregular não segue regra. Então, poner, que é o pôr, colocar. Para o tu, eu uso pon, e para usted, ponga. Então, eu digo assim, coloque a mesa, arrume a mesa. Eu digo, pon la mesa. Se eu trato a pessoa por tu. Se eu trato a pessoa por usted, eu digo, ponga la mesa. Ok? O verbo venir, que é o verbo vir. Se eu peço para alguém, vem até a minha casa hoje. Se eu trato a pessoa por tu, eu uso ven. Ven a mi casa hoy. Se eu trato a pessoa por usted, eu uso venga. Venga a mi casa. Bien? O verbo hacer, que é o verbo fazer. Então, se eu trato a pessoa por tu, eu digo haz. Então, eu digo arrume a cama, haz la cama. Se eu trato a pessoa por usted, eu uso haga, haga la cama. Tudo bem? Seguindo, o verbo sentar-se, sentar-se mesmo. Se eu vou falar com alguém, falo, sente-se, fica à vontade. Se eu trato a pessoa por tu, eu digo, siéntese, como está aí, mira, siéntate, perdão, por tu, não? Siéntate, siéntate, mira, há uma acentuação aqui. Por quê? Lembra que nós trabalhamos as regras de acentuação? Não é a terceira sílaba antepenúltima? Então, última, penúltima, antepenúltima, acentua, como em português, né? Depois aqui, se eu trato a pessoa por usted, eu digo siéntese. ¿Ok? Siéntese. ¿Tranquilo? Bueno, pues entonces aquí algunos verbos irregulares para entrenar, para practicar. Podéis pensar un poco para practicar frases con estos verbos, ¿vale? Y también podemos usarlos ahora en este ejercicio. Completa con el imperativo. Yo voy a pausar. Vosotros vais a hacer estos hasta la letra D. Yo voy a volver y corregir junto. ¿Está bien? Después hay más ejercicios. Entonces podéis dar el pause, por favor. Bueno, pues ahora entonces vamos a corregir. El ejemplo ya estaba ahí. Hablar, usted. Então eu usaria hable, porque o E está mais longe do verbo, do ar. Hable más alto, por favor. Tudo bem? Depois, a letra B. É o verbo poner e eu vou pedir para tu. Pensem que ele era irregular, lembra? Estava naquele quadrinho de irregulares. Por isso, ele não segue regras e o poner para tu é pon. Pon na mesa, Carlos. Vamos a comer em 10 minutos. Tranquilo? Bueno, pues el ejercicio C, pasar para usted. Passar para usted. Termina em ar. O que está mais distante do verbo, então, é o E. Passe. E aqui, sentar-se usted, vimos que era irregular, né? Então, passe e siéntese.
Siéntese. Pase y siéntese. Entre y sente-se, ok? Depois a letra D. Abrir para tu. O que está mais perto do ir é o E. Então, abre. Abre la puerta. Están llamando. ¿Tranquilo? Bueno, perfecto. Entonces, ¿habéis visto como he hecho yo? Sempre pensando, terminou em ar e é para tu. Então, o que é mais perto do final. Terminou em usted, o que está mais distante. Desta forma, podéis fazer também de la letra E hasta la letra H. ¿Está bien? Dar el pause, por favor. Bueno, ahora vamos a corregir. El verbo hablar, que acaba en ar, con tú, que está siempre más cerca, a. Entonces, habla. Habla más bajo, me duele la cabeza. ¿Tranquilo? La letra F, poner para usted. Poner es irregular. Nós vimos no outro exercício que para o tu era o pon, para você é o ponga. Então, ponga uma ensalada e uma sopa de cocido. Então, quando eu pedir para algum garçom, essa é uma das formas que nós podemos pedir. Ponga ou póngame uma ensalada, póngame de primeiro plato. ¿Todo bien? Então, a letra G. Bajar tu. Terminou em ar, o tu é mais próximo. Baja. Baja a televisão. Está muito alta. Então, abaixa a TV. Está muito alta. Depois, Juan. Estou falando diretamente com ele, ó, porque tem uma vírgula aqui depois do nome. Juan. Recoger para o tu. Então, termina em E, que é o mais perto. Recoge tu roupa e ordenar tu. Ordena, porque é o que está mais perto, la habitación. Recoge tu roupa e ordena la habitación. Então, recolhe a tua roupa, né? E arruma o seu quarto. Tudo bem? Perfeito. Então, sempre penséis desta forma. Depois, aqui há outro exercício para completar. Com estes verbos que estão aí. Respirar, abrir, correr, que é pegar, né? Beber e colocar. Quero que completeis os exercícios. Quando eu digo el autobús 21, que verbo eu poderia usar e como ele ficaria aqui no imperativo? Muitos desses não tem, a pessoa não está indicando se é para usar tu ou usted. Então, vocês podem usar da forma que vocês acharem melhor. Só lembrem-se de identificar ali entre parênteses para vocês praticarem. Podeis dar el pausa e volvemos para corrigir. Bueno, pues entonces aquí el autobús 21, que podría ser el verbo coger, que es pegar en portugués, ¿no? Entonces aquí, si yo utilizo coge, que es lo que está más cerca, lo que está más cerca del final del verbo, quiere decir que yo utilicé para tú. Se vocês quisessem usar usted, poderia também, mas aí vocês teriam que dizer assim, corra para usted, ok? Tudo bem? Bueno, la letra B. Los libros en la estantería, por favor. Que verbo eu poderia usar nessa frase? Colocar. Então, terminou em ar. Se eu quiser usar o tu, o que vai mais perto é o que termina em ar. Então, coloca. Los libros en la estantería, por favor. Aqui eu usei o tu também. Eu poderia usar usted? Poderia, mas aí não seria coloca, sino coloque. Ok? La letra C, la ventana. Qual desses verbos eu posso usar com ventana? A janela. Abrir. Então, aqui, abre é o mais próximo do verbo. É quando eu uso o tu. Abre la ventana. Eu poderia usar usted? Sim, mas aí eu usaria abra. Bien? Depois aqui, hondo e um pouco de água. Hondo é fundo. O que eu poderia usar desses verbos para fundo? Respirar, né? Então, se eu uso tu, respira, porque termina mais cerca del verbo. Respira hondo e beber lo que termina mais cerca es la E. E bebe um pouco de água. Tranquilo? Poderia usar aqui, então, use el
tú. Podría también usar usted, pero siempre más lejos del verbo. Entonces sería respire y aquí sería beba. Ups, beba. Tranquilo para usted. ¿Vale? Entonces es importante siempre fijarse en esta cuestión. Siempre prestar bastante atención nisso. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí algunos verbos irregulares, verbos que no siguen reglas, verbos para practicar un poco. Tenemos el verbo querer, que também é o querer em português, né? E também pode ser usado como amar, como querer bem alguém. El verbo poder, parecido também, e el verbo hacer, que é o verbo fazer, ¿vale? El verbo querer tiene esta IE, ¿vale? Então eu digo, eu quero, quiero, quieres, quiere, quieren. E aí nós lembramos sempre que nosotros e vosotros não cambia. Lembra que mesmo quando o verbo é irregular, ele não segue a regra, com nosotros e vosotros, ele não vai ter essa irregularidade, ele não tem esse IE, tá vendo? Usted quiere, nosotros queremos. Ustedes quieren, vosotros queréis, ¿está bien? Después el verbo poder tiene esta UE, puedo, ¿ok? Y el verbo hacer es irregular en primera persona, con yo. Eu faço, hago, ¿está bien? Hago quer dizer faço. E aí ele vai seguir tranquilo, haces, hace, hacemos. Podéis mirar bien la tabla. No hay posibilidad de decorar todo, ¿no? Entonces, lo más fácil es que intentéis hacer frases y practicar mismo, ¿vale? Así, hacemos un ejercicio para completar y para terminar con esto de los verbos de hoy. Vamos a ver. Aquí quiero que deis entonces el pausa y volvemos para corregir, ¿vale? Bueno. Pues entonces tenéis ahí la letra A que está como ejemplo. Querer conjugado para ustedes. Então eu usei quieren. ¿Qué quieren de segundo plato? Podría ser esta una pregunta de un camarero en un restaurante, ¿verdad? ¿Qué quieren de segundo plato? ¿Qué quieren ustedes? Después, el poder para usted. Então sería puede. Pode traernos la carta, por favor? Então, aqui se nós estamos tratando um garçom, uma garçonete, el camarero, la camarera, por usted, nós vamos pedir o menu. Pode traernos la carta, por favor? O verbo traer, que é o verbo trazer, né? Traer. Tranquilo? Depois aqui, hoy, e aqui o verbo hacer para tu. Hoy haces la comida. Então, hoje você faz a comida. Hoy haces la comida. Depois, o verbo poder para tu. Puedes. Olha a diferença. Para usted, não tem S. Para tu, tem um S no final. Puedes venir esta tarde a mi casa? Você pode vir à minha casa esta tarde? Ok? Depois, el querer para nosotros. No queremos nada de postre, gracias. Então, também no restaurante eu digo, nós não queremos nada de sobremesa. Não queremos nada de postre, gracias. Lembra que se fuera yo, por ejemplo, ¿os acordáis que si fuera yo, no quiero? Tú quieres, ¿verdad? Com esse izinho. E aqui, hacer para yo era hago, irregular, lembra? Então, los fines de semana, hago la compra. Então, eu faço a compra nos fins de semana. Tranquilo? Bueno, después yo voy a pedir entonces que practiquéis ahí, intentéis hablar, intentéis escribir como pensáis que sea mejor. ¿Qué dices en estas situaciones? Pensando aqui em usar el imperativo. Se acontece uma situação dessas e vocês precisam pedir algo para alguém, o que é que vocês diriam? Como vocês pediriam isso? Então penséis, está en un restaurante, estás aquí, ¿no? Estás en un restaurante y quieres la carta y la tiene el camarero.
Então, você está num restaurante que é o menu, mas ele está com o garçom. Então, você precisa pedi-lo. Como você pediria? Podéis dar um pausa e pensar en esto. Bueno, pues bien, aquí hay varias formas, ¿no? Puede ser utilizando el verbo poder. Entonces, puede usted, ¿verdad? Puede traerme la carta. Una forma. ¿Sí? Yo puedo pedir también utilizando el propio imperativo. Tráigame la carta. Aqui não tem pergunta, né? Tráigame la carta, por favor. Aqui um pedido. Tráigame la carta, por favor. Quando eu digo tráigame, eu também estou tratando essa pessoa por você, ok? Então, existem várias formas de fazer esse pedido. Eu quero que vocês busquem, investiguem como é que vocês poderiam pedir. Aqui tem 2 exemplos, existem vários outros. Então, procurem isso, tentem praticar um pouco, ok? Después, otra situación. Estás en tu casa. Hay mucho, aquí faltó H, ¿eh? Hay mucho ruido y la ventana está abierta. Habla con tu hermano. Então, tem muito barulho, a janela está aberta e você tem que pedir para o seu irmão. Pedir, não sei, para fechar a janela, enfim. Então, pensem nessa situação e também tentem desenvolver uma forma de fazer esse pedido. Bueno. Aqui, então, vamos a ver, eu poderia dizer, trata meu irmão por tu, né? Porque é algo informal. Puedes cerrar, que já hemos visto que é fechar la ventana. Puedes cerrar la ventana, uma forma de pedir. Ou também usando o imperativo. Mira, fechar é cerrar. Acabou em ar. Usando o tu, que está mais perto do verbo, então eu vou usar o cerrar acabando em A. Cierra, tem esse I mesmo, tá? Cierra la ventana. Por favor. Ok? Então, aqui o cerrar é um verbo irregular, nós já vimos, cierro, cierras, e também vai ser irregular no imperativo. Cerrar, para tu, mais perto do verbo, acabou em A. Cierra. Se eu tratasse meu irmão por usted, eu diria cierre. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, también aquí hay varias otras formas de hacer este pedido. Hay varias otras maneras. Pero quiero que investiguéis, que penséis y intentéis hacer varias frases trabajando estas cuestiones, ¿vale? Para pedir las cosas a las personas. Bueno, chicos, la clase que viene vamos a terminar entonces la unidad 5, ¿vale? La unidad que trabaja el restaurante. Vamos a retomar algunas cosas, algún vocabulario de la comida, ¿bien? Y nos vemos entonces. Adiós.